Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar sobre a administração da produção. Muitas vezes é chamado de operação, é um setor da produção. Às vezes se chama operação, às vezes se chama produção. Qual a diferença? A operação, como o próprio nome diz, ela está mais relacionada ao nível operacional. No geral, tem mais essa conotação. Não quer dizer que somente feita no nível operacional. Já a produção, ela também se relaciona com o nível intermediário e estratégico. Então, no geral, produção é algo mais abrangente, embora alguns autores coloquem como sinônimos. Então, tem uma grande discussão na literatura, tá? Então, olha só. A administração da produção é mais antiga, surgiu no contexto da produção industrial, lá no século XIX. A administração das operações é mais recente, surgiu quando os serviços ganharam força nas atividades empresariais. Então, a partir de 1980, tem também essa diferença aí cronológica. E também existe a administração da produção e operações, chamada APO, que é preferida por alguns autores, porque engloba as duas. Existem várias definições de APO, então aqui eu vou colocar uma delas. A administração da produção e operações é a gestão de todos os recursos produtivos e processos, que levam ao atendimento das necessidades e desejos dos consumidores e expectativas da organização. Então, inclui aqui todos os processos e recursos produtivos, né? Então, é relacionado ao ambiente interno da organização, ok? Mas tem uma finalidade externa, que é a necessidade dos consumidores. Posicionamento da função de produção, tá? Existem as funções administrativas e as funções centrais são o marketing, o desenvolvimento do produto ou produção. E aqui são as funções de apoio, contábil, financeira, no geral, tá? Recursos humanos, engenharia, suporte técnico, informação e tecnologia. Qual a diferença? As funções centrais são aquelas que têm a finalidade da empresa. No geral, o público voltado muito mais para os clientes, para atender aos clientes. As funções de apoio, elas, como o próprio nome diz, prestam apoio às funções centrais. Então, a empresa, ela não é a finalidade dela fazer uma gestão, como posso dizer, a função de recursos humanos, ela não vai atender diretamente ao cliente, ela vai potencializar a função da produção, a função do marketing, para que a organização atenda melhor aos clientes. É nesse sentido que ocorre. Mesma coisa a tecnologia, o suporte e também a contabilidade. O ato de produzir é tão antigo quanto o próprio homem. E nada mais é do que transformar alguma coisa em outra coisa de maior valor. Esse é o conceito de produzir. E é um processo, então, de transformação. Essa é a palavra-chave. Tá? Produção significa transformação. Olha lá o nosso exemplo. O ambiente de mercado. Você tem os recursos transformados, que são os materiais, informações e até os próprios consumidores. Quando a gente fala, por exemplo, de treinamento, serviços. E tem os recursos transformadores, que são, desculpa, instalações, pessoas, entre outros. E aí nós temos os insumos, que são proporcionados pela interação desses dois elementos aqui. E a gente tem a administração da produção, que vai ser responsável por organizar esses insumos e por transformá-los em produtos aos consumidores. Aí os consumidores vão dar um feedback à organização, que ela vai replanejar ali os seus objetivos estratégicos para modificar a sua produção. Vai ter esse ciclo aqui, mas esse fluxo aqui é constante. Sempre pegando recursos, transformar os recursos transformadores para proporcionar produtos aos consumidores. Aqui já foi, né? Ainda pouco. Elementos do processo de transformação. Então, são os dois recursos importantes aqui, ó, transformados e transformadores. Os recursos transformados, nós temos materiais, as matérias-primas em geral, que serão convertidas em outros produtos. Exemplo, o algodão vai se transformar em camiseta. Nós temos as informações. São processadas e fornecidas
ao consumidor com um valor agregado. Então, débito e crédito da conta bancária, que serão apresentados no extrato bancário, o exemplo, né? Sendo que débito e crédito está te mostrando na visão do banco, como a gente já falou aqui em aulas de contabilidade, mas enfim, ele te dá lá uma noção do quanto entrou e saiu de dinheiro na sua conta corrente. Mas isso é uma informação, a menos que você tire lá um extrato impresso, pode ser até que o papel é um material, mas assim, o material não é ele que é o centro do processo produtivo. O centro do processo produtivo, nesse caso aqui, é uma informação. É porque o banco presta um serviço, não necessariamente relacionado a um bem de consumo. Vamos lá, consumidores. Quando o próprio consumidor se submete ao processo de transformação, aqui, ele é o recurso transformado. O que normalmente acontece em serviços também. A modelo famosa que se mete a lipoescultura. Pode ser uma pessoa, né? Não necessariamente uma modelo famosa, mas então alguém que faz lá uma cirurgia, alguém que faz alguma coisa, a pessoa vai ser o recurso. Parece um tanto quanto quando a gente invasivo, né, invade e as pessoas pensarem como materiais, colocarem como algo parecido, mas isso acontece toda hora, até mesmo quando você faz um curso de capacitação. Quem é o recurso que vai ser transformado? Você, né? Em tese, você vai sair com mais informações, mais conhecimentos, mais capacitado para o mercado de trabalho ou algo do tipo. Recursos transformadores. Aí nós temos as instalações, máquinas, instalações necessárias ao processo de transformação. Numa alusão ao exemplo anterior, para converter o algodão em camiseta é necessário as fábricas de teares, né? Desde lá da Revolução Industrial, os equipamentos de tingimento, máquina de costura, entre outros. E as próprias pessoas também vão funcionar como recursos transformadores, porque são elas que operam e administram os recursos produtivos. Então, quando falamos em pessoas, não nos referimos apenas aos operadores de máquinas, mas sim a todos da organização. E, por fim, contribui direto e indiretamente para o resultado final. Porque, opera os recursos produtivos, a gente pensa só no pessoal que está no operacional, mas é todo mundo que faz o planejamento, que está no estratégico, que faz ali a gestão das pessoas do operacional, que estão no tático, né? As pessoas que estão no tático vão gerir os processos produtivos de cada setor. E quais são as dimensões do processo produtivo? Aqui, ó. São 4 as dimensões importantes: volume, variedade, variação e visibilidade. Vamos falar de cada um deles. O volume é a determinação do volume a ser produzido. E depende do grau de repetição das tarefas a serem realizadas e da sistematização, como as tarefas são feitas. Quanto mais sistematizadas, elas podem ser repetidas mais vezes. Essa é a ideia. É claro que varia muito de setor para setor, mas essas duas variáveis são importantes. O volume, no geral, influencia outros fatores, como o custo unitário, tem uma relação inversa. Quanto maior o volume do processo produtivo, o custo por produto tende a diminuir, porque os custos fixos são pulverizados. Essa é a ideia da chamada economia de escala. Então, as grandes empresas que têm produtos padronizados, aqui as empresas de refrigerante, elas têm um baixo custo unitário justamente por conta disso. As margens também têm uma relação inversa. Então, por ter economia de escala, quando você produz muito em grande quantidade de volume, você consegue ter maior margem de lucro. Tá? Essa é a ideia, o percentual de lucro em relação ao total de vendas. Né? Tem vários tipos de margem bruta, margem líquida, mas no geral as margens, quando a gente fala em contabilidade, está relacionada a isso. Percentual de lucro em relação ao volume de vendas, enfim. Aí vai depender se é o lucro bruto, lucro líquido, que vai diferenciar qual tipo de margem. Aqui no exemplo é o inverso. Produtos únicos, como obra de arte, precisam ter também precisa ter margens grandes, na verdade. A ideia é ao contrário, deixa eu dizer assim. Quando você tem uma indústria que compete por custo, como ela tem grande volume, ela não precisa ter margem alta, tá? Me refazendo aqui do que eu falei. Então, apesar dela ter diminuído os custos,
Por que ela não consegue uma margem alta? Porque geralmente tem um concorrente, mesmo que seja um mercado aí de oligopólio, que se ela colocar o preço do produto muito distante do custo, o concorrente vai colocar mais próximo do custo, e como são produtos padronizados, vai ganhar aquele que vende mais barato. No geral, assim funciona o mercado da economia de escala. Então, eles vendem muito com uma margem muito baixa, eles estão ganhando no volume. Você vai vender refrigerante Coca-Cola. Se a Coca-Cola lucrar 1 centavo por cada latinha de refrigerante vendido, imagina quantas latinhas de refrigerante são vendidas diariamente no mundo. Então dá um lucro gigantesco, ela não precisa ter uma margem muito alta. Agora, quando você fala de uma empresa que produz de forma mais customizada, a margem precisa ser alta, porque ela só vai ter aquele produto naquele momento para vender. Então tem uma obra de arte, por exemplo. Ela vai ter que ser muito cara, com uma margem muito alta em relação, no caso, a relação com o custo, porque se for muito baixo não vai valer a pena todo o esforço, todos os demais custos associados. Então essa é a diferença. Variedade. Corresponde ao portfólio mix de produtos que a organização oferece ao mercado. Aqui você tem o mix de produtos. No próprio marketing a gente fala bastante do P de produtos. Por isso que a produção em muito contexto acaba se relacionando ao marketing, né? Do mix de produto, do mix de marketing tem a questão do P de produtos. E a gente tem uma aula também sobre portfólio mix de produtos. Mas aqui o exemplo, uma empresa de serviço de transporte, ela pode ser uma empresa de ônibus, com um itinerário pré-definido, ou um Uber, que tem maior variedade. Aqui, a empresa pode ter várias linhas de ônibus, que vão ser o mix de produtos dela, mas o itinerário já está bem definido. Aí, às vezes, você tem que dar uma volta em toda a cidade para chegar no seu destino, que no caminho de Uber poderia ser mais direto, por exemplo. A variação corresponde à variação da demanda no mercado de atuação da empresa. Quando empresas atendem mercados de baixa variação, elas têm melhores condições de planejamento e preparação de seus processos. Exemplo, padarias, companhias elétricas. Então, o mercado, a companhia elétrica é energia. Todo mundo consome a mesma coisa, claro, para finalidades diferentes. Padaria, pão. É claro, pode ter uma outra coisa diferente, um pastel, algum outro salgado, mas no geral essas variações são muito baixas. Em relação a outros mercados, por exemplo, que possuem maior variação, os mercados aí de veraneio, fábrica de ovo. Essa variação aqui está relacionada não do produto, tá? Não que seja sempre produto pão varie pouco, também, mas a sazonalidade. Porque durante o ano todo a pessoa vai consumir pão ou algo um pouco parecido com isso. Mesma coisa a energia elétrica. No caso do hotel de veraneio, você tem maior variação de sazonalidade. Vai ser só durante o verão que vai ter muita venda, né? No caso de hospedagem, os preços vão ter que aumentar, porque durante esse período é a hora da empresa lucrar muito e financiar os momentos de baixa temporada. Mesma coisa uma fábrica de ovo de Páscoa, né? Vai atuar muito ali no início do ano, depois ela vai ter que se financiar. Visibilidade corresponde à parcela de operações que é percebida pelo consumidor exposta a ele. Tá? Então isso é visibilidade. Nem tudo que a empresa faz internamente está visível aos olhos do consumidor. Então aquilo que está visível que é a chamada visibilidade. Então, comprar uma TV pela internet ou na loja. Pela internet o contato é mínimo. Claro que você pode aí consultar vídeos no YouTube que falam sobre aquele equipamento, o próprio comentário das pessoas, ou já conhecer o produto também de um amigo, ou já ter tido o produto. Mas assim, você vai ter uma noção, você não vai ter o contato com aquele produto especificamente. Imagina que vem com arranhão, alguma coisa, aí não tem como prever. Já na loja, você vai ter como ver todas essas pormenores, porque o produto que você vai levar está ali,
certa forma, embora o produto que está exposto não é o mesmo que vem na caixa, né? Mas assim, você tem um contato com o vendedor, você experimenta o produto, quando abre na caixa, vê se está tudo certinho, né? Ele vem lá do estoque. Então, você tem mais visibilidade. Mas em ambos os casos, tem uma parte que o consumidor não vê. A montagem da TV, como a fábrica fez. Você também imagina se a gente fosse ver todo o processo produtivo de tudo que a gente consome, né? Não ia ter tempo. Então, uma variável também importante a visibilidade. Produto, bens e serviços. Tem uma grande discussão na literatura sobre a diferença de produtos e serviços, tá? Alguns utilizam o termo produto como sinônimo de bem, que seria algo tangível, em oposição aos serviços que são intangíveis. Outros já colocam produto como um termo mais genérico, inclui tanto bens como serviços, tá? Então, olha só, mesma ideia, recursos transformados, você tem o input, processo de transformação, e os bens e serviços, que o output está lá o cliente, e tem o feedback do cliente também, processo de transformação, tá? Olha só, aquilo que eu falei, muitas vezes são usados como sinônimos, quando não são, aliás, para a parte da literatura, tá? Não posso falar que isso aqui é algo consensual, porque vocês vão ver em boa parte da literatura usando sinônimo como produto como sinônimo de bens, tá? Produto, mas no geral é visto como algo mais genérico, inclui tanto bens como serviços. Seria uma frase redundante: oferecemos produtos e serviços de qualidade. Porque, segundo esse conceito aqui mais genérico de produtos, o termo produto já inclui serviços. Então vamos lá para a diferença de bens e serviços. Vamos adotar essa terminologia aqui, né, para diferenciar algo que é tangível para algo que é intangível. Então a primeira diferença é justamente na tangibilidade. Mas também tem uma diferença da estocabilidade. Os bens podem ser acumulados e serviços não. Transportabilidade. Os bens podem ser movimentados, os serviços não são transportados, embora os meios para produzi-los possam ser. Tá? Porque você vai precisar para fazer um serviço, você vai precisar ali de algum insumo, geralmente vai precisar. Eu gosto muito do exemplo do pintor, né? Para ele pintar sua casa, ele vai precisar que se transporte ali o material, os equipamentos dele, e inclusive ele também. Então, você tem a questão do transporte. Agora, você não pode estocar uma pintura. Vou na loja, vou comprar uma pintura e vou apertar um botão e vai estar ali na minha casa pintada. Talvez no futuro. Diferente de uma TV ou algum bem, de fato. Outras características. O bem ele tem simultaneidade. Aliás, a característica de simultaneidade é diferente. O bem não tem, tá? Porque o momento de produção é diferente do momento de consumo. Então, não é feito simultaneamente. O serviço é. Ao mesmo tempo que o cara está pintando na tua casa, está produzindo, você está consumindo aquele serviço porque ele está sendo feito lá no momento. Uma aula, por exemplo, né? Embora a gente produza antes um slide, alguma coisa assim, mas a aula como um todo, né? O produto, a aula, ela não é só o slide. Então tem a minha fala, tem a minha explicação. E ao mesmo tempo que eu estou aqui falando, você está consumindo esse serviço. Embora o vídeo vai ficar gravado no YouTube, então vai ter uma certa diferença, mas não é que nem o bem, né? Na verdade, a rede social ela potencializou muito os serviços nesse sentido, de deixar um registro, né, de um serviço prestado. Mas a gente tem que entender também que isso são de forma geral, tá? Claro que pode ter uma ou outra coisa que varie. Se a gente pensar numa aula gravada, dá para a gente pensar em algo como uma produção e um consumo diferente. Vamos lá. O contato com o consumidor. Você no bem tem baixo nível de envolvimento e no serviço vai ter maior envolvimento no geral.
Lembra lá do pintor, né? Você vai ter que interagir muito com ele para decidir como é que vai ser a pintura da sua casa. A qualidade. O bem é avaliado com base no próprio bem, pois o consumidor não vê o processo produtivo. Já nos serviços, as singularidades podem intervir no processo de avaliação da qualidade, em função da participação do consumidor. Então, como o consumidor participa, ele interfere bastante na própria qualidade do serviço. Tá? Então, por exemplo, uma aula presencial ou síncrona. Se eu tiver um aluno que questiona muita aula com boas perguntas, a qualidade dessa aula aumenta. Agora, se eu for dar uma aula e todo mundo ficar calado, provavelmente, claro que não é sempre, mas a aula pode não ter a mesma qualidade de uma aula que as pessoas interagem, que acaba sendo mais chamativa, digamos assim, né? Mais interessante do que uma aula que só eu fale, fique moroso ou algo do tipo. Uma mesma empresa pode trabalhar com os dois, bens e serviços, e geralmente elas trabalham, tá? Tem aqui no canal uma playlist só de gestão de serviços, administração de serviços, mas geralmente a empresa ela tem os dois, só que o que vai acontecer é o predomínio de um ou de outro. Olha só, esse gráfico mostra isso. Tem empresas que ela trabalham majoritariamente com bens. Então aqui você tem uma empresa de produção de petróleo, não estou nem falando de transporte, algo e distribuição. Aqui a produção de alumínio, a empresa que trabalha aqui com commodities. Você tem fabricação de máquinas, espécies, aí vai aumentando, vai diminuindo um pouco a parte de bens, aumentando gradativamente a parte de serviços. Um restaurante está meio que no meio termo. Ó. Tem a comida que vem, que é um bem, mas você tem o atendimento do garçom, do cozinheiro, que já é um serviço. Então seria um meio termo. Tanto que quando você vai no restaurante, não é só o gosto da comida que importa, o ambiente também é importante, né? Se é um ambiente barulhento, se é um ambiente agradável, enfim. Serviço de sistema de informática, vai ter o hardware, mas no geral você trabalha muito mais com software. Aí já vem uma consultoria, já está muito mais para serviço. E aqui uma clínica psicoterápica, clínica médica podia ser também, que são serviços, seria mais próximo de serviços puros. Mas vejam que mesmo quem está nos extremos, não é totalmente de um lado ou totalmente do outro, porque numa clínica vai ter algum bem intangível que o médico pode usar para operacionar o paciente, ou mesmo dar para o paciente, né, ali um medicamento, ou no caso do dentista, colocar ali um aparelho. Então sempre vai ter um bem também associado, e do mesma forma também sempre vai ter um serviço associado com uma empresa de commodities. Essa é a ideia. Espero que tenham gostado. Até a próxima.